Amigos, a dica de hoje é sobre revogação de prisão preventiva, mas também serve para liberdade provisória, habeas corpus e relaxamento de prisão. Com base na recomendação 62 do CNJ, diversos pedidos têm acontecido direcionados para o tribunal ou para o próprio juiz da comarca, e muitos já com indeferimento. Por quê? Alguns colegas só estão fundamentando com base no Covid-19 e estão esquecendo de fundamentar o afastamento dos requisitos da prisão preventiva, falar das medidas cautelares, falar a questão do pacote de crime que regulamentou que os magistrados têm que observar a questão da prisão preventiva em 90 dias, às vezes o seu cliente primário tem emprego fixo, de carteira assinada, tem residência fixa, não tem a vida voltada para a criminalidade, vocês estão esquecendo dessas questões, né? Tem advogados e posso dizer colegas de profissão que estão muito filtrados na questão do Covid-19, na questão da recomendação 62 do CNJ, e estão esquecendo dos outros requisitos. Não é um, é dois. Só essa semana eu vi alguns pedidos, uns 3 ou 4 pedidos já assim, né? Alguns colegas que me perguntaram, eu consegui dar uma luz ali para que eles pudessem dar uma incorporada ali nos seus pedidos. Mas outros a gente não consegue, né? E quanto maior a documentação, né, mais chance do seu cliente conseguir uma liberdade, ou revogação, ou até uma prisão domiciliar. Tomem cuidado com a questão do laudo médico, né? Todo mundo sabe que a recomendação 62 do CNJ colocou ali como rol taxativo a questão do grupo de risco. E as pessoas estão desesperadas atrás de laudo médico. A pessoa às vezes nunca teve um problema respiratório na vida e você, tem que arrumar um laudo médico. Isso não é uma obrigação sua, é uma obrigação do seu cliente. Mas tomem cuidado a respeito para saber se realmente o seu cliente tem uma continuidade de medicamento, né? A esposa do rapaz, por exemplo, sempre levou medicamento para ele na penitenciária. Vê se ela tem a cópia desse laudo. Esse rapaz já tinha problema respiratório desde antes de ser preso. Interessante. Esse rapaz teve uma tuberculose em 2015. Vai ser importante? Sim, mas como que está a questão dele agora? Será que ele foi curado? Não foi? Ele está com tuberculose ainda? Então são todas questões que vocês têm que analisar antes de fazer o requerimento, né? E eu sei que está um momento difícil para a advocacia, porque tem muitos colegas que na verdade estão fazendo um leilão de honorários, né? Você dá o seu preço e outro colega vai, às vezes abaixa até 50% do seu valor, justamente para fechar o cliente. Mas fechar o cliente não quer dizer a respeito de um bom trabalho, e também não quer dizer a respeito que vai ter o deferimento do pleito. Não quer dizer que o colega também que cobra lá com base na tabela da ordem tenha o seu pedido deferido, não. Estou querendo dizer uma questão de ética. Outra coisa importante que algumas pessoas me procuraram, assistidos de outros lugares, clientes e outros advogados, quando procura a gente, primeira coisa a gente fala, olha, converse com seu advogado, é aquela questão, meu advogado disse que ia tirar em 3 dias, falou que o pedido ia ser 1 semana, falou que já estava na mão do desembargador. Então, meus amigos, muito cuidado com essa questão de promessa, porque vocês estão lidando com vidas, liberdades, esperança. Desde o momento que você faz uma promessa para alguém, aquela pessoa que está sendo acusada, ou está ali cumprindo ali a sua pena, né, em fase de execução, depois que você faz essa promessa, é como se você tivesse passado uma borracha na denúncia ou uma borracha na condenação. É como se o advogado estivesse assumindo a responsabilidade de conseguir a liberdade do seu cliente. Então, muito cuidado. Então, observem essa questão dos pedidos de revogação, habeas corpus, de relaxamento e de liberdade provisória. Tem outro, não vamos fechar os olhos para o Código de Processo Penal, vamos trabalhar um pouquinho mais as medidas cautelares, vamos trabalhar um pouquinho mais os requisitos da prisão preventiva, tentar afastar isso, e vamos combinar a prisão domiciliar e a recomendação 62 do CNJ com base nos requisitos que nós já temos, tá certo? Segundo passo, muito cuidado, transparência sempre, né? Seja transparente para o seu cliente. Às vezes tem algumas pessoas que ficam naquela expectativa de fechar o cliente, todo mundo quer fechar um cliente, né? Mas é melhor você fechar um cliente que confie em você do que você fechar um cliente que fica te cobrando o resultado que você mesmo se colocou naquela situação. Eu prefiro perder um cliente e ser transparente com ele do que ganhar um cliente e iludir ele, né? Então, hoje, qual é o preço da sua liberdade? Eu acho que ninguém consegue botar o preço na liberdade de ninguém.
mas todo mundo consegue fazer um bom trabalho. Então seja transparente, se você é um bom profissional, a pessoa gostou dos seus serviços, você vai ser contratado. E outra coisa, você é um prestador de serviços, né? Você fornece serviços com os devidos honorários que você faz jus, né? Você não vende liberdades, você não vende esperança, você não vende decisões. Então, muito cuidado com isso. E terceiro passo, cuidado com o leilão de honorários, né? E aí as pessoas às vezes nessa questão da recomendação 62 do CNJ, que tem muita coisa sendo deferida e tem muita coisa sendo indeferida, começa o advogado pedir tal valor, o outro advogado pedir tal valor, e eu, particularmente, eu não pergunto nem o preço dos outros colegas. Quando me perguntam, eu falo, olha, tal preço. E a pessoa, mas fulano de tal me cobrou tanto. Aí eu falei, olha, eu mantenho tal preço. Se você quiser, pensa, e a gente volta a conversar. Porque é melhor, pessoal, é melhor do que vocês ficarem sendo conhecidos como advogado de R$ 500, ou advogado de R$ 300, ou o advogado que cobra barato. Não estou dizendo que o valor específico aqui de cobrar barato, eu estou apenas fazendo exemplos, mas tomem muito cuidado com isso, né? Ainda mais as pessoas às vezes que não estão acostumadas com a área criminal, né? Tem pessoas que não estão acostumadas na área criminal e querem fazer pedidos aventureiros, igual de um dos grupos que eu participo no Facebook. Esses dias um rapaz comentou, eu quero começar, eu estou no 9º período do curso de Direito e eu quero começar a fazer habeas corpus para ajudar as pessoas. Eu falei, meu amigo, se você puder, não faça, né? Vai fazer um curso, vai estudar o Instituto do Habeas Corpus, vai treinar a peça, e aí depois sim, com a devida experiência, você pode pensar em começar a fazer algumas coisas, porque se ele começa a fazer um habeas corpus desorganizado para várias pessoas, tem pessoas que talvez ele vai conseguir o deferimento, a concessão da ordem, tem outras pessoas que ele pode até prejudicar, né? Então é muito importante vocês deixarem essas observações com vocês. Tomem muito cuidado a respeito da questão da transparência. Nessa crise é uma coisa que eu, na verdade, eu sempre preguei, mas é uma coisa que eu nunca falei tanto na minha vida, igual eu tenho falado nesses últimos 15, 20 dias, né, desde a questão da recomendação 62 do CNJ. E às vezes nem toda a transparência é uma questão que transmite para as pessoas uma questão de verdade, né? As pessoas às vezes se compram, melhor, vamos dizer assim, com datas, com promessas, e depois inverter o ônus. Então muito cuidado, né? O momento é difícil para todo mundo, e os advogados, inclusive como eu, iniciantes, devem observar muito isso para não cair aí numa questão que você acha que está levando vantagem, mas na verdade você está sendo enganado e está enganando outra pessoa. Valeu, pessoal!